A geração atual tem uma tendência a olhar para as mais antigas e julgar os costumes, crenças e tradições da época. No entanto, é justo dizer que existem poucos períodos na história que consideramos tão estranhos quanto o da Idade Média, que ficou marcada como um momento de azar para nascer. O consenso popular é que as pessoas eram pobres, sujas e a comida era monótona. Muitas coisas a respeito desse período não são verdadeiras, e o fato é que não só a Idade Média foi palco das excentricidades da história humana, com várias coisas absurdas acontecendo até mesmo nas últimas décadas. Eu sou William Toffoli, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão 11 coisas estranhas que as pessoas faziam no passado. Sono bifásico. Diferente do que costumamos fazer hoje em dia, a maioria das pessoas na Idade Média tinham 2 etapas de sono durante uma noite normal. Era comum que as pessoas fossem para a cama assim que o sol sumisse no horizonte e permaneciam lá até aproximadamente a meia-noite. Depois disso, passavam de 2 a 3 horas acordadas durante a madrugada até dormir novamente. Nesse período, eram feitas orações, leituras e outras atividades. Julgamentos envolvendo animais. Em alguns casos, os nossos ancestrais da Idade Média podiam levar animais a julgamento e até a execuções. Há registros, por exemplo, de gatos que foram condenados por supostamente estarem agindo com forças malignas. Os piores criminosos da Europa, ao que parece, eram os porcos, já que eles viviam livremente com os homens, e seu peso e tamanho faziam com que causassem acidentes nas cidades. O júri era igual ao aplicado aos humanos, e até a advogados os animais tinham direito. Vestidos para meninos. Hoje em dia, os vestidos são roupas normalmente associados a meninas, mas nem sempre foi assim. Do século XVI até o começo do século passado, essas roupas geralmente brancas eram comumente usadas por quase todas as crianças na Europa, já que serviam por bastante tempo e não precisavam ser trocadas com tanta frequência ao longo do crescimento delas. Despertadores humanos. Se hoje você usa o seu celular para acordar todos os dias de manhã, no passado as coisas obviamente não funcionavam assim. Antigamente, era comum a figura de profissionais que tinham como atividade acordar a população de uma cidade. Essa profissão foi bastante comum durante a Revolução Industrial, quando os empregadores queriam garantir que seus funcionários estariam nas fábricas na hora certa para o início do expediente. Higiene. Abandone a visão do fedor e da nenhuma higiene sobre as pessoas da Idade Média. Claro que eles não eram nem de longe tão limpos como nós hoje em dia, já que não havia água encanada. Mas os banhos eram até estimulados. Foi justamente nessa época que o sabão tornou-se popular e os fabricantes do produto tinham clientes fiéis nas grandes cidades. Além disso, em várias cidades europeias haviam os chamados banhos públicos, que em sua maioria só vieram a ser desativados no final da Idade Média. Fotografia post-mortem. Pode parecer bizarro, mas era comum que durante a era vitoriana as famílias tirassem fotos com entes queridos que já haviam falecido. Muitas imagens eram preparadas de modo que o protagonista parecesse vivo. Os corpos eram equilibrados com um suporte para manter o tronco e a cabeça erguidos. Depois, os braços eram preparados para não parecerem inanimados. E às vezes um maquiador ou o próprio fotógrafo desenhava a íris e a pupila nas pálpebras. Assim, eles pareciam acordados, de olhos abertos.
Produtos com materiais radioativos. O medo que hoje temos em relação aos produtos radioativos não estava presente nas pessoas no passado. Por isso, era comum que vários cosméticos e até mesmo alimentos tivessem traços de rádio, tório e outros elementos químicos notavelmente perigosos por conta da radiação. Além disso, nos anos 50, a fábrica de brinquedos Gilbert não colocou a segurança das crianças em primeiro lugar, quando lançou, entre outros brinquedos radioativos, um conjunto com 4 tipos de minério de urânio, um aparelho que mede radiação em um eletroscópio. Heroína como remédio. Antes de ficar famosa por ser uma droga nociva, a heroína era considerada um medicamento no tratamento de tosses e outras enfermidades, e era receitada até mesmo para crianças ou adolescentes. Seu uso passou a ser proibido em 1924, quando foi descoberto que a substância acaba por se transformar em morfina no fígado. Mas em alguns países, como a Alemanha, seu uso foi proibido apenas em 1971. Máquinas de banho. Quando queriam tomar banho no mar, as mulheres do século XVIII e XIX não podiam simplesmente entrar na água. Elas precisavam de uma máquina de banho, que eram pequenas cabines de madeira sobre rodas altas, onde cabia uma pessoa e que eram puxadas com cavalos até o mar. Ali, elas entravam e mudavam sua roupa para algo mais apropriado para se banhar sem que ninguém visse. Fumantes em aviões. Até meados dos anos 70, era perfeitamente aceitável que as pessoas fumassem em praticamente qualquer lugar, até mesmo em aviões. Isso mudou completamente depois que um cigarro foi o responsável por um incêndio que culminou na queda de um avião da Varig que ia do Rio de Janeiro até Paris. Pedras e outros objetos em vez de papel higiênico. Só quem já passou por alguns apertos intestinais em algum banheiro com pouco ou sem papel higiênico dá o valor merecido a esse item de quase sobrevivência. Mas ele não existe desde sempre. Os povos da Grécia Antiga tinham o costume de se limpar com pedras e argila. Já na Roma Antiga, eles usavam uma espécie de esponja presa a uma vara para se limpar. Qual desses fatos mais lhe surpreendeu? Conte nos comentários. Até a próxima!